Oi, gente! Nós somos o Daniel, o Francisco, a Heloísa e a Lucila, e juntos formamos o grupo Quabazai, que significa escorpião na língua Uarau. Você quer colocar o pé de palpo na massa e descobrir como os pronomes da segunda pessoa do singular variam em textos literários ao longo do tempo? Venha com a gente se aprofundar no incrível mundo da sociolinguística e da literatura. Primeiramente, o nosso trabalho fala sobre literatura e linguística, que estão diretamente ligadas à forma como a gente se expressa e entende a linguagem. A literatura funciona como uma forma de expressão artística, mas também mostra muito sobre a época e a sociedade em que determinada obra foi produzida. Por isso, nós escolhemos trabalhar com o meio gráfico de automonitoramento. Assim, nós selecionamos três períodos da literatura: o romantismo, o modernismo e a literatura contemporânea, porque representam momentos históricos distintos da língua, permitindo observar como o uso das variantes da segunda pessoa do singular mudou ao longo do tempo, refletindo transformações culturais e linguísticas. Escolhemos também três gêneros textuais: os contos, as crônicas e os poemas, porque queríamos comparar a possível variação de textos em prosa e em poesia. E o Rio de Janeiro como recorte do trabalho, por concentrar uma quantidade significativa de autores e obras nos três períodos analisados, permitindo uma análise mais consistente sobre como essas formas de tratamento aparecem nos textos. Para a parte teórica da nossa pesquisa, utilizamos contribuições de autores que discutem aspectos importantes da linguagem em uso, especialmente no que se refere à variação linguística. Luiz Antônio Marcuski aborda a relação entre oralidade e letramento, destacando como essas duas modalidades se articulam na construção da comunicação, o que é relevante para entender como diferentes formas linguísticas aparecem nos textos. Já Reis apresenta um panorama histórico da variação linguística, contribuindo para a análise das mudanças no uso das variantes da segunda pessoa do singular ao longo do tempo. Por fim, Lopes auxilia na compreensão desse fenômeno, aprofundando a análise sobre como essas variações se manifestam nos diferentes contextos de uso. Dessa forma, essas referências fundamentam a proposta do nosso trabalho, permitindo analisar como o uso das variantes da segunda pessoa do singular se modifica de acordo com o período histórico e o gênero textual, evidenciando a relação entre língua, contexto e prática social. O objetivo da pesquisa é verificar e entender a evolução do uso da segunda pessoa na produção escrita em português brasileiro, passando por diferentes escolas literárias de diferentes épocas. Nossa pesquisa teve três principais hipóteses. A primeira era a predominância do tu no romantismo dos anos 1850, a coexistência entre tu e você no modernismo e a predominância da forma você na literatura contemporânea, já que, pela fundamentação teórica, entendemos que os anos 30 foram os da transição da predominância do tu para o você. A segunda, que o poema seria o gênero com a maior incidência do tu, que passa a ideia de maior solenidade. E a terceira, que o uso da segunda pessoa varia de acordo com o estilo de cada autor, mesmo quando comparamos dois membros de uma mesma escola. Pelo fato da literatura ser uma forma de arte, consideramos a possibilidade de expressão pessoal de cada autor. No que tange a metodologia dessa pesquisa, nós fizemos uma análise quali-quantitativa com dados coletados de dois autores por gênero textual em cada período. As ocorrências que nós coletamos foram distribuídas igualmente entre os três gêneros textuais analisados, isto é, 50 para cada um dos três na literatura contemporânea e 20 para cada um nos outros dois períodos. Agora, nessa seção de resultados, nós vamos apresentar alguns gráficos com a frequência de uso de cada pronome por autor, por período, por gênero textual. Aqui, primeiramente, nós temos a frequência dos pronomes utilizados em cada período. No romantismo, aqui nós vemos que a forma tu com concordância prevalece, e que a forma o senhor e a senhora aparece com a menor frequência. No modernismo, a frequência de uso de senhor e senhora permanece praticamente igual, e surge a forma você, que é utilizada quase tão frequentemente quanto o tu com concordância. Já na literatura contemporânea, a forma você é dominante, e nós podemos constatar também algumas ocorrências das formas se e tu sem concordância. Agora vamos tratar sobre o uso desses pronomes em cada gênero textual. Tanto nos contos como nas crônicas, nós vemos que a forma mais comum é você, seguida por tu com concordância e senhor e senhora. E nas crônicas também podemos constatar duas ocorrências de tu sem concordância. Já nos poemas, o tu com concordância foi a forma mais frequente, enquanto o uso de senhor e senhora é muito menor do que nos demais gêneros. Agora, nós apresentamos a frequência com que cada autor utiliza os pronomes. A título de esclarecimento, estes gráficos não contemplam todos os autores analisados. Partindo dos autores românticos, a forma tu com concordância compõe a grande maioria das ocorrências registradas, enquanto a forma o senhor e a senhora ocorrem mais raramente. Já aqui, nos autores modernistas, nós vemos que a Cecília Meirelles diverge fortemente de seus contemporâneos, já que ela utiliza quase exclusivamente a forma tu com concordância, enquanto os demais autores também utilizam outros pronomes, principalmente você, pronome que corresponde a pelo menos metade das ocorrências verificadas nos demais autores. Já aqui no período contemporâneo, nós vemos que os autores utilizam predominantemente o pronome você, com destaque para o Marcelo Moutinho, que o utiliza quase sempre, e enquanto os demais autores também utilizam uma maior variedade de pronomes.
Fazendo uma análise dos nossos resultados, podemos perceber que, em relação à variação de tempo, a frequência da forma tu ficou cada vez menor, enquanto a variante você cresceu em ritmo acelerado a partir do surgimento do modernismo. É interessante notar também que as formas o senhor e a senhora não apresentaram variações significativas de suas frequências com o tempo. Outro resultado que se destacou diz respeito à variação na expressividade de cada autor e na presença de estilos pessoais no uso de cada variante. Enquanto essas diferenças eram muito pequenas no romantismo, elas aumentaram drasticamente nos demais períodos, demonstrando que, com o passar do tempo, a literatura passou a aceitar cada vez mais variantes e possibilidades de uso para elas. Quanto aos gêneros textuais, percebemos que os poemas apresentaram diferenças significativas em relação aos contos e às crônicas. A frequência da forma tu foi muito maior do que nos demais, enquanto só houve uma ocorrência de o senhor. Isso demonstra que o caráter solene e intimista desses textos favorece o uso de determinadas variantes em detrimento de outras. Concluímos então que nossas três hipóteses se confirmaram. A forma tu realmente dominou no romantismo, enquanto você foi a predominante na literatura contemporânea. No modernismo, percebemos a presença significativa de ambas as variantes. Quanto aos gêneros textuais, realmente confirmamos a maior presença de tu, que confere arte e solenidade ao texto. Chegamos também ao resultado de que o uso de o senhor e a senhora foi menor nesse gênero, fato que atribuímos ao ar intimista dos textos poéticos. Por fim, percebemos que a variação no estilo pessoal realmente existe, e, mais interessantemente, que ela aumentou com o decorrer do tempo, assim como a presença de variantes consideradas incultas, como tu sem concordância e se. Para investigações futuras, sugerimos a análise de mais autores do nosso recorte e ampliação desse recorte, ou seja, a investigação de mais períodos, gêneros textuais e estados do Brasil, verificando assim outros fatores que podem influenciar o fenômeno. Além disso, poder-se utilizar análise estatística mais avançada para verificar a significância das variações atestadas, bem como uma análise mais profunda sobre como os gêneros textuais distintos favorecem ou não a expressão do estilo individual do autor. Chegamos ao final de nossa apresentação. Aqui está a nossa bibliografia. Muito obrigado por assistir.